Deixe-lhe dizer algumas coisas para os senhores em 15 minutos apenas, não vou passar disto. Existem duas linhas de entendimento, não é linha de doutrina. Doutrina só existe uma, é a sã doutrina, é a doutrina da graça de Deus revelada a Paulo. Dentro dessa doutrina revelada a Paulo, existe duas linhas de entendimento. Quem não é um, é outro, não tem como fugir. Deixe-lhe dizer uma coisa: preterismo não é uma doutrina. Preterismo é uma visão, é a colocação verbal do tempo em que a palavra está. Pretérito do passado, ou pretérito do futuro, ou pretérito do presente. Quando uma pessoa acredita que todas as profecias aconteceram no ano 70, ela é um preterista completo. Quando uma pessoa não acredita que as profecias não aconteceram no ano 70, ela é um preterista futurista. Ela acredita que essas profecias ainda vão acontecer. Então, quem não é preterista completo é um preterista parcial, é um futurista e está esperando Jesus voltar. Toda pessoa que está esperando Jesus voltar, ele é um futurista, entende? Claro que se Jesus ainda não voltou, então eu estou no pretérito do futuro. Você entende a dificuldade que eu, com quarta série, ter que ensinar isto? Então, se eu espero Jesus voltar e não sei a data, eu estou apontando para o futuro. Em que tempo está isso aqui? No pretérito do futuro. Significa que a pessoa é um preterista futurista. Ele espera Jesus voltar. Ele pode vir amanhã, já não é presente. Ele espera Jesus vir sábado, já não é passado. Ele espera Jesus vir a qualquer hora. Então, quem não é completo é parcial. E o que acontece nesta visão? Que há alguns equívocos para quem espera Jesus vir no futuro. E aonde é preciso ter sabedoria? Que independente de uma pessoa acreditar que Jesus já veio no ano 70, ou que ele virá num futuro incerto, nós não podemos julgar a ninguém, porque nós não somos juízes. Nosso dever é pregar aquilo que você entende, aonde Deus permitiu você chegar, porque aquilo que é certo para você é errado para aquele irmão, aquilo que é errado para aquele irmão é certo para você, e isto não pode ser ponto de julgamento, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é pessoal. Eu não posso atacar, eu não posso usar nomes, porque senão a coisa vira pessoal. Se eu for para a internet e usar o nome do Alfredo que está aqui, eu já não falo pelo Espírito Santo, porque eu estou atacando o meu irmão, não posso usar nomes. É carne, é inimizade, não é fruto do Espírito. Então, quais são os equívocos que a Bíblia me mostra de quem acredita que Jesus ainda virá, ou seja, é um futurista? Quais são os equívocos que eu encontrei? Abre para mim, por favor, Miguel, o livro histórico de João, no capítulo 21, versículo de número 18. Olha isso aqui.
Jesus falando com Pedro. Jesus tinha ressuscitado e falou a Pedro: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, falou com Pedro: segue-me. Versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Diz que quando Jesus disse a Pedro: siga-me, Pedro, Pedro olhou para trás e João vinha seguindo também. Olha o que diz o versículo de número 21. Vendo João, que era o discípulo a quem Jesus amava, pois Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? E quanto a João? Eu vou te seguir, vou edificar a tua igreja. E quanto a este? Apontou para João. E olha a resposta. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti? Me segue. O que Jesus estava dizendo? João vai ficar até a minha volta. A pergunta que se faz então aos futuristas é: ou Jesus é um mentiroso, ou João está por aí. Se Jesus não voltou ainda, João está por aí, porque Jesus disse que ele ia ficar até Jesus voltar. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Ah, mas isso que o senhor está pregando é preterismo. Não, isto é Bíblia. Ah, mas isso é uma doutrina de demônio. Então Jesus é um deles, porque eu estou lendo o que ele falou, não estou inventando. Só que eu tenho o peito de falar. Vai contra a maioria? Não sei, mas é o que está escrito. Mas porque o concílio de Nicéia mostra onde está escrito. Não é porque o catolicismo no ano de 1300, em qual passagem bíblica? Ah, isso são suposições, isso são falácias, não está na Bíblia. Eu sou regido pela Bíblia. Quem disse que João ia ficar até a volta de Jesus, não é Geraldo, é Jesus. Se as pessoas dizem que é doutrina de demônio, não é minha, é de Jesus então. E depois então vem as bombas, versículo 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Jesus não disse que João ia viver eternamente. Não, Jesus disse que João ia ficar vivo até ele voltar. Voltou ou não voltou? Os futuristas dizem que não. Então João está vivo por aí. Os que acreditam que foi completo, acreditam assim: Nero perseguiu João, mandou ele para a ilha de Patmos, ficou lá preservando, e quando Jesus viu, ele foi testemunha. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, por favor, acompanhe esse raciocínio, olha lá. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos
as coisas que vão demorar mais de 2000 anos para acontecer. Vai acontecer quando? Ora, me dizem os futuristas, esta carta foi escrita em 96. Talvez eu concordasse com você, de 96 até 2018 é em breve ou demora séculos? Ora, se foi escrito em 96, então João está vivo, porque Jesus disse que ele iria estar. Então esses são os equívocos futuristas. E eles também vão achar equívocos em quem acredita que aconteceu no ano 70. Só que da minha parte, esses equívocos não é para julgar e ferir o meu irmão, porque eu não posso usar esta espada para ferir os filhos. Esta espada é para ferir o lobo. Mente iluminada? Ele disse que para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, mostrou a Pedro, mostrou a Tiago, mostrou a Paulo, mostrou a quem tinha que ficar vivo até ele voltar, que era João. Então o livro de Apocalipse foi escrito por João para testemunhar aquilo que Jesus disse. Então esses são os equívocos de quem ainda não alcançou esse entendimento, e que na primeira oportunidade julgam, mas atacando e ferindo. Julgam sem conhecer, porque são equívocos que eles não conseguem explicar. Quer ver o que eles não conseguem explicar? Coloca aí, Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Coloca o 1, por favor. Vamos ler o contexto, para depois eles dizer que eu peguei versículo solto. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Versículo 2: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Sabe o que os futuristas dizem? Que isto aqui é uma cidade que desceu do céu, essa terra aqui foi destruída, e todos nós estamos vivendo como espírito na Nova Jerusalém. Isso é o que os futuristas dizem. Agora olha o que diz o versículo 3 e 4, olha lá. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4, olha lá, olha, leia. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Segura. Se aquilo que João está vendo é uma cidade espiritual, espírito tem lágrimas? Como eu estou no céu e Deus enxugando lágrima dos meus olhos, se espírito não tem lágrimas? Se isso aqui é a Nova Jerusalém no céu, que luto que dor que o espírito tem, que pranto que o espírito tem. Então isso eles não conseguem explicar. Se isso aqui é o céu, espírito não tem lágrima. Então esses são os equívocos. João foi testemunha do que Jesus disse a Pedro: ele vai ficar até que eu volte. Olha lá o que diz Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12. E eis que venho num futuro incerto e vai demorar 2000 anos. A pergunta que eu faço é: sem demora, demora 2000 anos? Sem demora é sem demora. Então o que se acredita? O que se acredita? Que a tradição diz que foi escrito em 96. Talvez eu acredite, mas de 96 até 2018 é sem demora? É séculos, meu irmão.
sem demora, foi assim, escrito no ano 68, 2 anos depois, Cristo veio, quando o templo caiu, no ano 70 ele veio. Porque não faz sentido Nero colocar João na ilha de Pátimos, e eu acredito que foi no ano 67, porque Nero morreu no ano 68, como é que ia botar ele no ano 67, e João, vendo tudo aquilo, só iria escrever em 96? Então os estudiosos não conseguem explicar isso. Ora, se eu estou na minha casa, eu estou vendo um assalto ali na frente, eu tenho uma câmera, eu vou esperar o assalto acabar, e amanhã filmar nada? Pois se eu tenho uma câmera na mão, eu vou filmar o que está acontecendo agora. Então esses são alguns equívocos que nós explicamos aqui, às vezes em off, e hoje estamos gravando, de Mateus capítulo 24, por favor Miguel, coloca o versículo 19, temos 5 minutos, Mateus capítulo 24, versículo de número 19, e ai das grávidas, e ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, versículo 20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Porque no sábado os judeus não poderiam sair de casa, não poderiam fazer nada. Jesus disse: se a minha vinda for no sábado, vocês vão sofrer. Depois ele diz no versículo 21, porque nesse tempo, olha lá a palavra, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, haverá outra tribulação? Não haverá jamais. Vai haver outra tribulação ou não? Ele diz que não. Agora, quando é que tudo isso aconteceu? Você lê na sua casa, ó, do 21, você lê até onde eu vou aqui por causa do horário. Quando é que tudo isso aconteceu? 34. Assou! Em verdade vos digo que a tribulação, a fuga, não passará esta geração sem que tudo isso... Então eu creio nisso. Alguns dizem que é calvinismo, eu digo que é a palavra dele. Outros dizem que é arminianismo, eu digo que é a palavra dele. Outros dizem que é preterismo, eu digo que é a palavra dele. Outros dizem que é preterismo completo, eu digo que é a palavra dele. Outros dizem que o concílio de não sei quem é porque foi um padre católico, eu digo que é a palavra dele. E olha, deixa eu lhe dizer uma coisa: ainda que o mundo inteiro esteja contra mim, eu com ele serei maior do que todos. Porque ele disse que não passará esta. Quando ele diz essa, tem que conjugar verbo. Porque ele está falando isso na era cristã, no ano 30 e pouco da era cristã. Ele não está falando em 2018. Vocês entendem isso, meu amado? Ele não disse não passará às futuras gerações. Ele está lá no ano 30, porque se ele morreu no ano 33, vamos supor que seja 30. Não passará esta, que ele está presente, sem que tudo isso aconteça. Esses são os equívocos que eles não conseguem explicar. Só que não conseguem explicar com Bíblia. Eles querem explicar porque foi um padre que não sei o que, mas não tem na Bíblia. Tem que explicar com Bíblia, tem que mostrar com Bíblia. Tem que mostrar o que está escrito. Não adianta falar sem provar, tem que mostrar na palavra, igual eu venho aqui e mostra lá, Mateus 24, 34. Então eu deixo esse vídeo aí para os meus irmãos. Olha, um beijo, deixa eu mandar um beijo para você que me persegue, que eu sei que na verdade você me ama, tá? Beijo do nego.